Olá, boa tarde. É terça-feira, 9 de julho. O Senado agora está começando. Ampliar a participação popular no processo orçamentário é o objetivo do projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta obriga o Executivo e o Legislativo a promoverem a participação dos cidadãos na aprovação e controle da execução do orçamento em todas as fases, desde a elaboração do plano plurianual até a aplicação dos recursos. Pela proposta, o Executivo e o Legislativo devem incentivar o envolvimento dos brasileiros na elaboração e controle da execução dos 3 documentos que definem como os recursos públicos são gastos: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. Essa participação se daria, por exemplo, por meio de audiências públicas. O senador Pedro Simon, ao apresentar esta proposição, ele leva em consideração as experiências pioneiras que aconteceram no Rio Grande do Sul. Os senadores também aprovaram a concessão de 4 empréstimos. Os estados beneficiados são Sergipe, São Paulo e Pernambuco. Antes da aprovação, houve muito debate. Os senadores, que são unânimes quanto à importância da ajuda, discordam da rapidez com que essas matérias têm sido deliberadas na comissão. Dia 11 de junho, eu fiz uma denúncia de que algumas informações econômicas financeiras básicas para apreciação desses pedidos não constavam do processado. Não constavam. Nós estamos batendo carimbo aqui no que vem do Poder Executivo. Os pedidos de empréstimo que têm passado por essa comissão aqui têm vindo de forma muito urgente e urgentíssimo. As aprovações aqui estão sendo de forma assodada. Eu espero e acredito da boa fé desses governadores quando encaminham ao Tesouro. Mas confesso que também não tive tempo de aprofundar devido ao horário, mas tenho informações técnicas de que quase todos os pareceres do Tesouro são contrários a esses financiamentos. Nesse sentido, os senadores aprovaram um requerimento que muda o processo de análise dos empréstimos. A partir de agosto, quando a mensagem chegar, automaticamente seja considerada vistas coletivas e nós só coloquemos em votação na outra semana. Os senadores aprovaram ainda um projeto que determina que o trabalhador regido pela CLT seja consultado sobre o período em que deseja tirar férias, desde que não haja prejuízo para a empresa. A mesma proposta estabelece que o empregado estudante menor de 18 anos terá direito a coincidir as férias no trabalho com as escolares. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou requerimentos para ouvir o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, e debater a capacidade de endividamento de cada unidade da federação. Reflorestamento para áreas de agricultura familiar e mais informações para usuários de celular pré-pago. São temas de 2 projetos aprovados na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle nessa manhã. Os senadores do colegiado ainda decidiram convidar autoridades do governo federal para debater a geração de energia hidrelétrica no Brasil. Serão convidados a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, além de outros especialistas do setor. Os senadores querem esclarecimentos sobre a opção brasileira pela construção de usinas hidrelétricas a fio d'água. Adotado em Belo Monte, no Pará, e em Santo Antônio e Jirau, em Rondônia, o modelo a fio d'água reduz de forma significativa o tamanho do reservatório. Para os ambientalistas, esse tipo de usina diminui o impacto ambiental da obra, mas reduz a capacidade de geração de energia, o que obriga a adoção de outras fontes. Se para de chover num dia, ou em 2, 3 meses, como são os ciclos de chuva, principalmente na região norte, os reservatórios mantêm a capacidade de geração de energia. Não queremos reservatórios, mas temos que ter, então, uma outra opção de geração de energia, e essa outra opção é termoelétrica a partir de carvão, a partir de gás, biomassa e também de energia nuclear. Das usinas do Rio Madeira, que foi construído em Jirau e Santo Antônio, poderia ter sido construído usinas com o dobro da capacidade. Hoje elas vão gerar em torno de 7 mil megawatts, poderia ir para 14 mil megawatts se tivesse aumentado um pouco mais o reservatório para gerar mais energia. Os senadores aprovaram também projetos terminativos. Se não houver pedido para análise em plenário, seguem direto para exame dos deputados. Entre eles, o que determina a oferta de mais informações sobre os serviços pré-pagos pelas operadoras de telefonia celular.
Segundo a relatora, a maioria das reclamações nos órgãos de defesa do consumidor vem dos usuários dessa modalidade. Neste contexto, preocupa-se com um aspecto fundamental, qual seja a devida informação via internet acerca da utilização dos créditos antecipadamente contratados pelos usuários. Outra proposta terminativa aprovada incentiva a recuperação florestal em assentamentos rurais e áreas degradadas ocupadas por agricultores familiares, especialmente nas comunidades quilombolas e indígenas. De acordo com o relator, senador Rodrigo Hollenberg, desde a discussão do novo Código Florestal no ano passado, havia um consenso de que é preciso criar mecanismos para o reflorestamento em pequenas propriedades rurais, já que os produtores não têm como fazer isso com recursos próprios. O projeto autoriza a utilização do Fundo do Clima, do Fundo de Meio Ambiente, do Fundo da Amazônia, para financiar a recuperação de áreas degradadas por parte dos agricultores familiares. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje as indicações do procurador Wellington Saraiva para o Conselho Nacional de Justiça e do juiz Leonardo Duarte para o Conselho Nacional do Ministério Público. Já na Comissão de Ciência e Tecnologia foi realizada uma audiência pública para debater a distribuição da faixa destinada à tecnologia 4G e a emissoras de rádio e TV na era digital. Representantes do governo, das empresas de telefonia móvel e das emissoras de rádio e TV participaram de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Eles debateram o uso da faixa de 700 MHz para a tecnologia 4G e para a televisão. Atualmente, já em uso pelas TVs abertas, a faixa deve ser licitada no ano que vem e liberada até 2018, com a mudança das emissoras para a tecnologia digital. Essa faixa também está sendo pleiteada pelas TVs públicas, que temem perder espaço. As TVs públicas, elas começaram, como institucionalmente falando, a trabalhar 60 anos depois das TVs privadas. E a gente não pode deixar que isso aconteça no ambiente digital também. Para nós é muito importante que fique claro onde as TVs públicas vão ficar e qual porte, tamanho que elas vão ter. Elas devem estar todas representadas com esse ganho que nós tivemos nos últimos anos. A Comissão de Constituição e Justiça sabatinou o procurador da República, Wellington Cabral Saraiva, indicado para o Conselho Nacional de Justiça, e o juiz Leonardo Farias Duarte, indicado para o Conselho Nacional do Ministério Público. Os nomes para o biênio 2013-2015 foram apontados, respectivamente, pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tive a honra de ter sido indicado pelo Supremo Tribunal Federal na vaga, naturalmente, de magistrado. O Conselho Nacional do Ministério Público, que tem uma importante função tanto na fiscalização do cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público, como também no controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e ainda no desenvolvimento de políticas e ações preventivas de aperfeiçoamento dessa instituição. É uma honra muito grande estar aqui também desta vez, tendo sido reconduzido ao cargo de Conselheiro Nacional de Justiça pelo excelentíssimo Procurador-Geral da República, já que se trata de uma vaga no CNJ destinada ao Ministério Público da União. Então, necessariamente, é uma vaga que deve ser preenchida por um membro do Ministério Público da União e pela segunda vez tive a honra de ser indicado, agora me submetendo à avaliação dos ilustres senadores. Os senadores da Comissão de Relações Exteriores do Senado querem ouvir autoridades americanas e brasileiras para apurar denúncias de espionagem do governo dos Estados Unidos no Brasil. Os pedidos para audiência vão ser votados em reunião extraordinária, marcada para daqui a pouco, às 14h. As denúncias foram divulgadas pelo jornal O Globo no último fim de semana. Segundo a reportagem, um técnico que trabalhou para a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos vazou provas de espionagem americana em ligações telefônicas e e-mail de cidadãos e empresas no Brasil. Os senadores da Comissão de Relações Exteriores querem ouvir o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, o ministro da Defesa, Celso Amorim, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general José Elito, o embaixador dos Estados Unidos, Thomas Shannon, o jornalista do jornal inglês The Guardian, Glenn Greenwald, o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho,
e o vice-presidente do Facebook na América Latina, Alexandre Rohagen. O Congresso Nacional precisa e estará cobrando providências do governo federal e nós precisamos saber também até que ponto nós estamos preparados para convivermos com esse novo fenômeno que tem a ver com essa chamada guerra cibernética, invadindo e violando a intimidade, violando a pessoa física, a pessoa jurídica. Nós estaremos ultimando o contato com os ministros e com a Embaixada Americana para que, quem sabe, ainda essa semana nós possamos ter essas autoridades aqui no Senado Federal fazendo uma audiência pública visando esclarecer os fatos. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.